Olá, bom dia. 5h51 do dia 6 de outubro de 2023. Olá, olá, olá. Bom dia, bom dia, bom dia. Obrigada. Sim, obrigada e devemos de fato manifestar alegria, gratidão, satisfação. E o que isso poderia significar, tendo a gente escolhas para realizar. Tendo a gente escolhas. Que tipo de coisa eu poderia escolher? Sim, para eu no altar colocar. Eu poderia uma mortalha edificar. A questão é saber se a mortalha iria encaixar no manequim que estava no lugar. Eu poderia uma luva de pelica pegar. Também eu teria que considerar a possibilidade da luva nem se aproximar na mãozinha que ali iria se juntar. E tantas outras coisas eu poderia pegar, até uma escada. Sim, para alguém se elevar. Mas creio que a própria escada esteve a me falar que esse alguém não queria mais o quê? Em escada montar. E aí a coisa iria se multiplicar. É uma questão de escolha. Você enxergar ou você não enxergar para com a situação lidar. Há pessoas que preferem se embriagar. E é com muita facilidade que a bebida vai encontrar os olhos. Vão procurar. Outras pessoas preferem criar um mundo característico do seu próprio pensar e o tempo todo fica a alimentar um mundo que não tem como nem sequer outra pessoa se aproximar para a realidade ela enxergar. Cada um com o seu próprio direito de escolher. Eu, estando com Deus, fiquei, sim, a pensar, poderia eu desejar Deus enxergar? Seria uma coisa assim que eu iria mesmo assim aguentar? Os meus olhos eu estive a preparar e a minha mente trabalharia, sim, para eu saber com tudo isso lidar o dia seguinte. Sim, porque se uma escada uma pessoa pegar e nela se elevar, o dia seguinte vai chegar. E ela terá que justificar. Resta saber se o outro vai aceitar. Imagine de ressaca você ficar. Nada esteve a mudar. Está tudo do mesmo jeito, no mesmo lugar, ali esperar. Ali esperar. Você escolher não encarar, não enfrentar, não enxergar e até um próprio mundo criar para ser uma barreira. Isso não muda. Não muda as coisas, não muda a situação, não muda o problema, nem o probleminha, nem o problemão. Não muda não.
há uma grande chance de haver complicação. A questão é você pegar, sim, pegar a espada da divisão e saber que você não é sozinho, não. Não é não. Se eu escolher me embriagar, deixando tudo mais para lá, puxa vida, quantas vezes eu teria que justificar? Mas justificar é o mesmo que tapar os ouvidos. Para não escutar o outro lhe falar. Eu também tive vontade de um tempo tirar, na banca, sentar, uma bebida, degustar. Mas eu vi tanta coisa para eu ali buscar, tentando uma solução encontrar, que eu não me dê esse direito não de desfrutar. O outro pode até se ofender. Não estava a desfrutar. Como não? Não só esteve a desfrutar, como saiu. Saiu para caminhar. Até esteve a farrear. Sorriu para aqui, sorriu para lá. Até esteve a chorar. A se emocionar. Deixou todo o sentimento aflorar. Coitadinho. Coitadinha, que ninguém está de fato a buscar a compreensão. Vitimizar. Como lidar? Como lidar com cada coisa, em cada lugar, com as situações que cada um é capaz de buscar uma própria maneira de lidar. Difícil mesmo é a gente esperar. Sim, que o outro não vai em escada pegar, que o outro não vai, luvinha de pelica, buscar para de fato do assunto. Não. Que o outro não vá na bebida, mergulhar. Se eu levantar todos os dias compreendendo que eu tenho que pensar, sentir e agir, eu tenho que realizar aquilo que pertence a mim. E ainda que eu tenha que fazer aquilo que pertence ao outro realizar, ainda assim, a parte dele eu não posso. Eu não posso trabalhar. Ainda que a parte dele eu vá realizar, a parte dele eu não posso trabalhar. Sempre vai faltar uma coxa de retalho. Qualquer pessoa pode mesmo confeccionar, colocando as suas digitais, buscando a melhor linha para costurar, o melhor jeito do ponto dar para o próximo retalho ali se encaixar e não descosturar na hora que for precisar a coxa de retalho colocar. A questão é que mesmo com esse trabalhão, essa dedicação, toda essa situação ali, é que o mundo tem ligação. Tem ligação. As digitais do mundo vão estar em cada pedaço de pano que você for usar
para a coxa de retalho você confeccionar. Até as linhas vão lhe informar que uma solução, sozinho ali você não pode mesmo encontrar. Ainda que você trabalhe o tempo todo para essa coxa de retalho, você costurar, ainda assim, você vai precisar do que cada pedaço de pano está a lhe mostrar. A dura realidade de cada lugar e o que cada lugar esteve a realizar para essa realidade dura ficar. É por isso que não estamos a alcançar a dimensão do que está a se passar quando saímos com sacolas para uma realidade encarar, levando a coxa de retalho que estivemos a costurar para ser o nosso cobertor em cada lugar. Isso nos tirou completamente o direito de luva pegar e até da situação falar com cuidado para não alarmar. Não temos mais nem como aquilo tudo a gente colocar, sim, como um pedaço. Assim, vamos usar o came. Vamos um pedaço de came para a gente apenas uma poeirinha colocar. Não, estão buscando poeira em alto mar. Não tem. Perdemos a visão do lugar. A coxa de retalho esteve a se espalhar. Tem pedaço de pano de lugar que a gente nem sequer esteve a dimensionar que teria como ponto buscar. E nós ficamos fortes. Não posso realmente deixar de falar. Ficamos fortes. Na medida em que nós soubemos pedaço de retalho buscar, uma coxa ali a gente confeccionar, sabendo muitas vezes até costurar, colocando o ponto para o outro pegar e o seu pedacinho de pano ali encaixar. Isso é algo que nós nem sequer estivemos colocando na possibilidade de um dia se dar. E por mais que a gente traga outros assuntos, para ali, notícia virá, isso não muda o que nós estamos a realizar. Isso não tira o nosso foco. E ainda que eu desmonte uma granada aqui, uma outra granada acolá, isso só fez de fato piorar. Sim, se eu estou olhando para o lado que eu quero de fato abafar, só fez piorar. E já para o outro lado, o lado que está a pegar sacola, já para esse lado, ter tirado pino de granada para jogar. Olha, isso esteve a criar uma situação
que é até difícil mesmo de conceituar. Sim, sabe aquele sentimento de indignação. Sim, porque uma coisa é você, uma situação, sair, colocar uma sacola e elemento buscar. É uma coisa. A outra coisa é você pegar uma arma para você, de fato, uma situação diferente encarar. E você ter que deparar com a realidade que a sacolinha esteve a lhe mostrar. Que o tempo todo estiveram a armar armadilha em cada lugar. A cada momento, um pino de granada. Atirar. Tirando sempre o foco daquilo que é a raiz do problema. A raiz do problema. Nenhuma árvore que chega a esse patamar foi plantada ontem no lugar. Nenhuma árvore. Não tem como você falar que isso esteve a se dar de uma maneira solta. Se nós que estamos pegando sacolinha estivemos a costurar uma coxa de retalho para a situação a gente poder de fato encarar, saber de fato ponta aqui, ponta acolá. Estamos sabendo de fato encontrar uma visão. Quem esteve do outro lado também soube pegar pedacinho de pano para costurar e toda uma situação criar para essa situação hoje a gente enxergar. Nunca quisemos mesmo parar, pensar e encarar a árvore que estivemos a alimentar. Fizemos muito pior. Criamos pensamentos e pensamentos e pensamentos para o tempo todo a árvore a gente regar. Tirando daqueles que tinham uma visão diferente, a visão do enfrentar, tirando deles até a possibilidade disso se dar, correndo na frente para condenar quem tinha uma visão diferente, quem entrou para enfrentar, saber exatamente as condições da árvore e como é que tinha galho aqui e acolá. Sempre, como diz, muitas vezes, como se diz, atravessando. Pessoas que estiveram a ocupar cargos públicos e sustentados pelo dinheiro público, sempre atravessando e prejudicando quem sacolinha esteve pegando. Sempre atravessando e prejudicando, sempre atravessando e prejudicando. E a situação estiveram alimentando e alimentando. Nunca se colocando dentro de um pedacinho da coxa. Nunca se colocando. Sempre se ausentando. Falam da situação como se aquela situação nós não estivéssemos alimentando. Que nós
estivéssemos o tempo todo ali compartilhando o problema, para ele, de fato, só alargando, alargando. Acontece que nós esquecemos que tirar pino de granada prejudica todos da casa. Aqui, nesse lugar, todos estão a se prejudicar. A nossa pequenez é tanta, que a gente é incapaz de uma visão maiorzinha. A gente é buscar. Olha, a gente pegar uma situação mesmo, e tirar de todo um contexto. Olha, eu fico pensando se a gente tem noção. Noção mesmo é de pensar. Não existe uma situação a se tirar de um contexto. Existe uma situação a se trabalhar dentro de um contexto. Mas nós que estamos esquartejados, não sabemos mais nem sequer lidar com um simples fato. Porque é um simples fato. Está ali. O fato foi até gravado. É um simples fato. Mas eu pegar um simples fato, dando aí fica difícil novelo não ser criado. Santo Deus. Eu fico pensando até quando nós vamos ser esmagados. Esmagados. Se eu tenho dificuldade de lidar com um simples fato, porque o fato está sendo explorado antes mesmo de eu chegar no resultado. Eu já estou sendo esmagado. Eu já sento para de fato falar de um modo tão putrefato. Fica mesmo complicado. A gente ter nome de direito e de fato. Fica a pensar nesses que são chamados de autoridades do lugar. Se esses têm noção do que uma autoridade costuma representar. Acho que não. Eu tenho até certeza de que não. Certeza de que essas pessoas não têm a mínima noção do que é razão. Para manifestar diante de situação que eu, ali, a olhar, coloco a mão assim e fico a pensar qual é o nível de responsabilidade das autoridades do lugar. Se eu falasse que o nível de responsabilidade é zero, hoje eu estava a premiar. Sim, porque tem o abaixo de zero. Você chegar num nível tão baixo é inacreditável. Olha, na minha cidade, Palmeiras, ali a gente costumava falar
Sim, deixe ao menos o defunto esfriar. Para uma ideia da coisa se dá. Coisa simples e grandiosa. Deixe ao menos o defunto esfriar. Quem tinha razão chegava. Manifestava a razão e dizia: calem-se. Coloque cada um no seu devido lugar. Deixe o defunto esfriar para da situação tratar. Com o respeito que devemos, de fato, alcançar para poder dar para o defunto. Nós não temos mesmo noção do que é deixar o defunto esfriar. Para a gente correr, feito que nome eu poderia usar? Que nome eu poderia usar? É lamentável que a gente não tenha noção do que é razão. E partindo tanta manifestação, de arrancar uma situação do lugar para cada um na sua própria imundice surfar. Como porcos, correndo, para se empanturrar das fezes, que a cada momento costumamos criar para a gente a situação difícil explorar. Não comunicamos fato, não nos debruçamos sobre o fato, mas cada um pega um pinico de merda. O fato fica lá, mas cada um faz questão de um pinico de merda buscar para ofertar. Sem nenhum respeito pelo fato, a realidade. Nua e crua, como diz o ditado. Esperar o quê? Esperar o quê? Não há nem sequer possibilidade da gente esperar alguma coisa de alguma autoridade que costuma se comportar de uma maneira tão decadente. E aí passa por aqueles que se intitulam como autoridade de razão da informação. Quanta decadência. Passa por cada um que corre com um pinico para colocar manifestação. Santo Deus, imagine a nossa situação. Olha, vou falar, sim, para encerrar, de outro ditado da velha terra. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu posso me felicitar, sim, por ter nascido naquele lugar. Olha, lá
costuma-se falar. Não, é um elogio se você falar que fulano é prosa ruim. É um elogio. Sim, por que eu descobri que é um elogio? Não, virou elogio. Quando falava assim, não, fulano é prosa ruim. Olha, não é prosa ruim. Mas aí surgiu alguém que era a excelência da prosa ruim. Alguém chegou e disse, fulano é prosa ruim, demorada e repetitiva. PRDR. Olha, é o que eles são. É a excelência da prosa ruim. A rã da minha cidade é, de fato, a coroa dessas autoridades. Prosas ruins, demoradas, repetitivas. Como é difícil mesmo você chegar nessa situação. Eu olho para um ali, sim, que não tem nem calção, correndo com o pinico na mão. Puxa, tentando o direito à manifestação, prosa ruim. Aí aqueles que são autoridades de elevação, aí chegam com um camburão, prosas ruins, demoradas e repetitivas. Vocês são o vexame de qualquer nação. Que vergonha. Que vergonha ver tanto prosa ruim, demorada e repetitiva. Vocês deveriam, de fato, recolher a insignificância de cada um. Quem sabe assim vocês poderiam dar opinião com base na situação. Mas trazer fezes de elevação é a decadência da decadência da decadência. É pior do que ser um zero à esquerda. É difícil a gente, de fato, compreender tanta demência. É lamentável. É lamentável, é lamentável. Mas como eu tenho motivos mesmo, motivos para depositar flores, flores e flores para cada sepultura. Sim, que aqui se costuma cavar. Eu tenho mesmo que pedir e agradecer. Sim, pedir a Deus flores e mais flores. Sim, é o que nós podemos ofertar. Calar a boca, deposita flor, para depois, com o defunto, lidar. Peço a Deus flores para cada sepultura eu poder ofertar. E depois eu poder lidar com o defunto, como diz o ditado da minha cidade. Deixar o defunto, ao menos, esfriar. E ter um mínimo de dignidade nesse lugar. É o que deveríamos buscar. Mas a gente prefere se comportar assim, feito urubu na carniça. Também ditado lá. O que é lamentável de se dar. Mas, como cada um é livre e é livre mesmo para realizar o que desejar. Também sou livre para aqui estar manifestando repúdio por esses e essas prosas ruins, demoradas, repetitivas, que não valem nada. Quanta desgraça numa única casa. Bom dia.